vamos continuar falando sobre as dificuldades de aprendizagem específicas, que aí está incluindo os distúrbios e os transtornos, certo? E eu espero que fique claro para vocês, tá bom? A gente estava falando sobre a dislexia, acredito que eu até falei um pouco mais do que devia, mas agora a gente vai falar sobre a descalculia, porque senão não vai dar tempo. Depois a gente vai falar sobre os outros, que precisa ser falado, né? Como é que eu vou falar de dificuldade de aprendizagem se eu não falar um pouco sobre cada um, como eles se manifestam, né, nos sinais das crianças, eu preciso falar. Então vamos falar sobre descalculia. O próprio nome já está basicamente já dando uma ideia do que se trata de descalculia. Aqui. Indivíduos com descalculia têm dificuldade para contar e com aritmética, que não é condizente com seu nível geral de inteligência. A descalculia pode ser definida como uma condição que afeta a capacidade de adquirir habilidades matemáticas. O lado esquerdo, lembra que o lado esquerdo ele é mais lógico? Então significa dizer que o lado esquerdo da criança, da pessoa que tem a descalculia, ele apresenta dificuldade no processamento relacionada a essa questão da aprendizagem matemática, lógica, né? Então, o indivíduo que tem descalculia, ele vai ter essa dificuldade nessa área aí, nessa questão da capacidade de adquirir habilidades matemáticas. Então, aí aqui tem falando que na Inglaterra a descalculia foi reconhecida como uma dificuldade de aprendizagem específica à parte em 2004 e pode ser identificada, né? Pode ser identificada com exames diagnósticos especializados. Olha aqui o que eu estou falando. De onde vem o nome? Diz, vem do grego dificuldade. Calculia vem do latim, que significa contar. Dificuldade para contar. Então, cerca de 5% da população tem descalculia de forma isolada, mas um número maior sofre dessa condição em combinação com outra DAI. Olha só a questão da combinação. Olha só que eu falei, que há crianças que podem apresentar mais de uma dificuldade de aprendizagem, mais de um transtorno, mais de um distúrbio. Lembrando que neste livro, os transtornos e os distúrbios estão no mesmo grupo. Eles são todos tidos como dificuldade de aprendizagem, porque todos causam dificuldade de aprendizagem. Então, por isso que todos neste livro estão agrupados, estão inseridos no mesmo grupo, tá bom? A descalculia é observada na mesma proporção entre meninos e meninas, muitas vezes é algo de família, por isso acredita que existe um componente genético, não pode ser curada, mas com um ensino eficaz, os alunos são capazes de dominar algumas habilidades matemáticas e elaborar estratégias de enfrentamento eficientes para ter sucesso na vida adulta. Como posso identificar um aluno com dislexia? Fica atento ao aluno que parece ser articulado e inteligente, que tem um bom desempenho verbalmente em trabalhos escritos, mas é surpreendentemente ruim em tarefas que envolvam números e cálculos. Ele também pode ser impreciso para se recordar de números, inseguro em matemática e tenta evitar trabalhos com números se possível. Então eu creio que já deve ter ficado bem objetiva aí essa questão da descalculia, né? Porque não vou dizer que todos que têm dificuldade com a questão da matemática, do raciocínio lógico, que de cara a gente já dá aquele diagnóstico de que é descalculia. Como eu falei aqui, tudo precisa ser investigado, tudo precisa ser tratado com calma, certo? Tudo precisa ser estudado direitinho para que não se tenha um diagnóstico precoce demais também, né? E acabe até prejudicando o andamento o andamento do dia a dia, não só do profissional, como também dessa criança aí, que já vai ser taxada como que já tem uma dificuldade de aprendizagem e tal, e tem que ser... Não, você tem que ter cuidado do que você fala, com o que você faz, e não é porque a criança está apresentando dificuldade com matemática que ela já tem descalculia.
tudo precisa ser avaliado, certo? Vamos lá. Opa, pulei demais aqui. Eu tava aqui, não foi? Foi. Aspectos negativos, eu não vou falar disso, gente, não vou entrar nesse mérito. Ela fala muita coisa, é muito legal tudo que ela fala. Os aspectos positivos, geralmente eles são poéticos, eles são artísticos, ou seja, alunos que apresentam algum tipo de dificuldade, eles não quer dizer que eles são burros não, viu, gente? Que eles são incapazes intelectualmente. Eles são inteligentes, sim. E é justamente por eles serem tão inteligentes que é necessário haver um estímulo maior, né? Não só no que ele domina, no que ele tem uma capacidade melhor, mas também estimulá-lo na questão da dificuldade que ele possui, certo? Tem que estimular, tem que usar de vários recursos pedagógicos hoje que a gente tem na pedagogia, como a questão da psicomotricidade. É um trabalho bastante interessante. Depois, se vocês puderem, vocês derem uma olhada e estudar um pouco sobre a psicomotricidade. É um trabalho bastante eficaz, né? Se o profissional tiver verdadeiramente interessado em trabalhar, né, com crianças, com jovens, fazendo uso da psicomotricidade. Eu creio que tem muitos resultados positivos. Inclusive, a esposa de Dr. Clay Britz, a Luciana Britz, ela é psicomotricista e ela, gente, ela tem um trabalho maravilhoso. Depois, se vocês puderem dar uma olhadinha lá na rede dela, que é junto com o do esposo, ela fala dessa questão da psicomotricidade, certo? Que é um trabalho bastante eficaz na questão dessas dificuldades de aprendizagem nos alunos, como também na questão do estímulo, da aprendizagem no geral, no todo o processo de aprendizagem é bastante benéfico com a questão, se torna muito benéfico, né, no processo de aprendizagem das crianças, tá bom? Aí, tá vendo? Engenhoso e persistente, ou seja, não é porque a criança tem ou aparenta ter que ela é incapaz, que ela não é inteligente ou que ela não vai conseguir nunca se desenvolver, ter um desenvolvimento agradável, um desenvolvimento satisfatório, né? Ela vai sim, mas precisa ter um acompanhamento, é necessário ter um acompanhamento, porque com acompanhamento com profissionais qualificados, empenhados na sua profissão, no seu trabalho, né? Profissionais éticos, então eu tenho certeza que se essas crianças forem acompanhadas por esses tipos de profissionais, eu tenho certeza que muita coisa boa pode acontecer, certo? Agora vamos para o outro, porque senão a gente vai ficar falando da descalculia. Vamos para outro. Agora a gente vai falar... Aqui ela fala diversos aspectos e sinais, certo? Que pode ocorrer com pessoas, crianças que apresentam a descalculia. Ela fala bastante coisa, fala da questão dos padrões. Agora vamos falar sobre disgrafia. O nome também já é bem sugestivo, né? O nome já é interessante. O que é disgrafia? Como a gente pode identificar a disgrafia? Vamos ler um pouquinho. A disgrafia, ela é uma dificuldade de aprendizagem específica, menos conhecida, que afeta a escrita, a mão e a conversão de pensamento em palavras escritas. A criança que apresenta disgrafia, ela geralmente ela apresenta uma grafia, vamos dizer assim, incomum, né? Uma grafia não muito adequada, certo? E tem muita dificuldade também na conversão do que ela está pensando e chegar e escrever. Então, indivíduos com disgrafia, eles estão dentro da faixa normal de inteligência, são bastante inteligentes, mas eles lutam para colocar suas ideias no papel de forma clara e coerente. Sua caligrafia pode ser ilegível e desorganizada, apesar do considerado esforço. Ou seja, ainda que a criança apresente um esforço grande para escrever o que ela está pensando, o que está escrito, por exemplo, no quadro, então ela tem que copiar, o que, tipo,
tá no momento ali digitado, enfim, de qualquer atividade na escola, dentro da escola, ela vai apresentar por diversas vezes uma dificuldade muito grande na questão da caligrafia, né? Vai ser uma letra ilegível, bastante complicada. Talvez eu creio que tem um exemplo aqui que a gente vai ver na história. Ela é bastante desorganizada, não consegue organizar tipo cabeçalho, colocar um nomezinho, atividade para casa. Ela tem muita dificuldade em colocar tudo direitinho, tudo bonitinho. Ela tem dificuldade na questão da escrita. Essa é a disgrafia. Aqui, ó. Há uma disparidade entre ideias e compreensão expressas verbalmente e aquelas apresentadas por escrito. Sua capacidade de leitura é normal, mas a ortografia pode ser afetada, embora este nem seja sempre o caso. Teve uma época que eu pensei até que eu tinha essa tal dessa disgrafia, que eu tinha uma letra terrível, horrenda, que o pessoal sempre falava, rapaz, tu vai ser médica. De sua letra ser tão feia assim. Eu falei, tô nem aí, se um dia for, glória a Deus, se não for, glória a Deus também, né? Mas eu não tenho não, gente. Foi só impressão, porque quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente fica até achando, rapaz, mas isso aqui eu apresentava quando eu era criança. Será que eu não tinha ou tenho e não sei? Tem vezes que a gente fica se questionando. Mas eu creio que eu não tenho ainda nenhum, não. Não tenho nem quero ter, viu, gente? Porque eu quero ser o melhor que eu puder ser. Porque como é que eu tenho disgrafia, né? E vou ajudar outro que tem disgrafia? Fica meio complicado. Não quer dizer que eu não vá conseguir, mas fica meio complicado. Então é melhor a gente não ter, mas ajudar aqueles que têm a se recuperar e ficar feliz pela melhora, pelo empenho, pela dedicação, certo? Eu fico muito feliz. Eu já tive diversas dificuldades em várias fases da minha vida. Eu já tive diversas dificuldades, que graças a Deus já venci todas, né? Mas durante a vida aqui na Terra, nós sempre vamos ter algum tipo de dificuldade. Sempre. Isso é algo que não tem como não acometer os indivíduos aqui na Terra. Todos vão ter algum tipo de dificuldade. Uns mais, outros menos, como eu já falei, né? E a gente tem que aceitar e simplesmente ir para a luta para fazermos o nosso melhor. Quem tem mais, a gente ajuda esses que tem mais. Quem tem menos, a gente ajuda também, certo? O importante é ajudarmos, é darmos as mãos uns para os outros e dizer, estamos aqui para lutar junto com você. É essa mensagem que eu acredito que tem que ser deixada clara com os alunos, com as crianças, quando você assume a profissão, né, de educador, psicopedagogo, médico, seja lá o que você deseja ser ou já é, né? Você tem que ter essa convicção de você estar aqui para ajudar, certo? Que assim como você ajuda, com certeza um momento você também vai precisar de ajuda. E aquela semente que você plantou ajudando o outro, você depois pode não, vai ter o seu retorno, né? Você vai ter a colheita dessa sementinha que você plantou, ela vai se germinar e você vai ter a colheita e você vai receber em troca aquilo que você plantou. Então, se você ajudou, pode ter certeza que mais na frente alguém vai também te ajudar. Então, essa é a corrente do bem. Fazermos o bem sem olhar a quem, certo? Olha só, gente, o que é como é? Disgrafia? Foi isso que eu falei, não foi? Foi, disgrafia. Disgrafia, dificuldade, significa dificuldade. Significa dificuldade, grafia, escrever. Então, dificuldade em escrever, certo? Aspectos negativos, né? Ou seja, pontuação, ortografia ruins, ele coloca palavras erradas nas frases, escreve frases longas e
digressivas com repetição, tem fluência ao falar, mas a linguagem é artificial, não é muito boa, certo? Pessoal, vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente volta falando das outras dificuldades de aprendizagem, certo? Espero que vocês estejam acompanhando tudo direitinho. Até a próxima aula para a gente continuar e encerrar o nosso curso, tá bom? Até mais!